Opa, professor Felipe Fontoura falando por aqui do nosso curso HTML5 e CSS3 na prática, e hoje nós estamos na aula 4, que mudou no HTML5. Bom, o fato é que muito se ouve falar sobre versões de HTML, HTML1, 2, 3, 4, 5, 10, mas HTML5 é apenas uma versão, ok? Então, o conselho que eu te dou aqui é não se impressione com siglas, ou não se impressione com novas modinhas. O interessante é você saber o passado para que você possa ficar bastante embasado com esse conhecimento e logo em seguida para entender para onde as coisas estão indo e identificar que muitas vezes a indústria, né, até os próprios profissionais ou muita gente que nem sabe o que está falando usa alguns determinados termos só para impressionar as outras pessoas que mal sabem o que é aquilo. Ok? Então, HTML5 é apenas uma versão, assim como foi a 4, assim como vai ser a versão, sei lá, versão 10. Ok? E aqui um contexto histórico. Provavelmente o HTML5 começou a tomar proporções a partir do anúncio do então CEO da Apple, Steve Jobs, ao declarar que seu então lançado iPhone não iria suportar o Flash. Porque naquela ocasião, em 2007, quando o Steve Jobs começou a emplacar o iPhone, o que ele tinha? Ele tinha um hardware bastante limitado, ok? E esse hardware que era limitado tinha que desenvolver muitos outros efeitos. E vamos assim dizer, você tinha um computador ruim que não rodava o flash, porque o smartphone é basicamente um computador. Então, para poder sair dessa situação, o Steve Jobs falou o seguinte: eu não vou suportar o flash porque o flash é bobo, feio e chato. Ok? Só que o Flash era a principal tecnologia, e era, porque ele já praticamente morreu, era a principal tecnologia de animação que a gente tinha na web. E o Flash basicamente é o quê? Um programinha ao qual você distribuía junto com o HTML, e esse programinha depende muito do sistema operacional que você está usando. Quando você está num ambiente onde só roda o Windows, isso é ok, porque é bastante tranquilo gerar esse Flash, gerar esse programinha. Mas quando você tem um ecossistema na internet usando Windows, Mac e Linux, ok? Os três principais sistemas operacionais que a gente tem, é muito difícil você criar uma versão para o Flash e manter isso para N sistemas operacionais. Então o Steve Jobs falou que o Flash era ruim e ainda inclusive declarou uma carta aberta no site da empresa, no caso do site da Apple, que fala sobre, inclusive, o seu bom relacionamento com a Adobe, fabricante do Flash Player, mas conclui que a era do Flash havia acabado. Essa carta está disponível até ainda hoje nesse endereço. Se não tiver, você pode pegar algum outro site que mostra esse contexto histórico. Bom, conclusões aí, que o Steve Jobs fala nessa carta, fala que o Flash foi criado durante a era PC, mas e que isso era ótimo, que o Flash tinha feito uma incrível contribuição para os negócios, mas que essa era tinha acabado e que ele estava declaradamente se posicionando contra o Flash, que no novo iPhone dele, né, no caso o iOS, que depois iria virar também sistema operacional do iPad, ele não iria suportar, assim como ele não suporta até hoje. Bom, Steve Jobs sempre foi polêmico, Steve Jobs sempre foi um cara bastante influente aí como uma pessoa da área de computação, infelizmente todo mundo já sabe que ele já morreu, e assim que ele falou isso daí, causou um tremendo alvoroço aí na web. Também eu vivi essa etapa e eu lembro que foi ali nas rodinhas de programadores de front-end, programadores front-end também, ficou um grande vácuo do que iria ser utilizado e calhou do HTML5 tá ali entrando como uma primeira proposta. Na verdade, já haviam sido feitas propostas. E dentro dessa proposta do HTML5 havia uma tag nova que a W3C tinha comentado, que era a tag vídeo, a qual proporcionaria você fazer passar vídeo, porque até então a única possibilidade de você mostrar vídeo na web era através do Flash. YouTube também usava o Flash Player dele, que era um programinha em Flash que servia para ler um arquivo do servidor, um arquivo, claro, em vídeo, e passar isso na tela do navegador, ok? E mais conclusões sobre esse desfecho você pode ver depois nessa carta, pode pausar o vídeo, ler à vontade, clica, volta, ok? Mas o grande desfecho é que o Steve Jobs
comentou que ele não ia mais vender, não iria distribuir o Flash. Inclusive, eu aqui com o meu Mac, o Flash também não gosta muito do Mac, tá? Ele fica sempre pedindo atualizações. Flash também não gosta do Linux, porque também depois de um tempo a Adobe parou de fazer manutenções, praticamente parou. O Linux até suporta, mas praticamente parou aí o suporte a Flash. Como é um código fechado, só a Adobe detém, isso acabou ficando complicado. Mas tudo indica que ele realmente vai morrer e se criou algumas alternativas. Como eu comentei, a alternativa do vídeo foi a próprio HTML5 ali nativo. Para animações, a gente utilizou o Canvas e depois você vai ver que o Canvas foi precursor aí dos joguinhos, ok? Como por exemplo o Cut the Rope, já joguei bastante esse joguinho aqui. Se você abrir ele no navegador, você vai conseguir jogar ele naturalmente. Ele é feito todo em HTML5 e JavaScript, ok? E ele permitiu, inclusive, o HTML5, que eu quero dizer, permitiu o surgimento desse, entre outros, muitos joguinhos por aí, bastante legais. E quais são as novas tags, elementos semânticos? O que eu quero dizer elemento semântico? Elemento que tem uma certa finalidade, elementos para um fim específico do HTML5. Bom, primeiro elemento, o nav, tem referência à navegação de um site, ou seja, o elemento nav é o que vai ter o menu do site. Basicamente, ele é utilizado para menus, ok? O elemento article, ou artigo, ele é o que vai sustentar, a grosso modo, todo o site, ou todo ali o texto do site. Quando você quer escrever um determinado texto, você coloca esse elemento semântico para suportar o texto. Header significa, claro, em cabeça, mas como o nome sugere, é utilizado para estruturar um cabeçalho, que geralmente são informações de uma página. E não confunda aí header com head do HTML5 que fica lá dentro do nosso código, ok? Header significa quando você quer colocar, por exemplo, o logo de uma empresa, você quer colocar um menu, você quer colocar, sei lá, um topo de cabeçalho visual de uma empresa ou da página que você está fazendo. Footer é o inverso do header, ou seja, o rodapé são elementos de texto que você vai colocar, como por exemplo, informações de copywriting, outros menus menos importantes. Eu utilizo isso também no meu site, eu utilizo no rodapé do meu site as redes sociais a qual eu estou presente, políticas de privacidade, entre outras informações importantes, mas que não fazem parte ali do fluxo principal de informação. Section, tá certo? Seccionando e dividindo a estrutura do site. Então, quando você vai colocando article, head e footer, ali dentro você precisa seccionar, por exemplo, a estrutura, a section, introdução, ok? Depois a section, isso dentro do contexto de texto, introdução e depois o conteúdo do seu texto. Você pode separar essas duas seções pelo esse elemento semântico chamado section. O elemento aside, que significa do lado do elemento, significa blocos laterais a qual você pode adicionar nas laterais da página. O elemento mark pode provavelmente ser utilizado para marcar um trecho de site, é o equivalente a você marcar com aquelas canetas fluorescentes, eu já usei isso bastante na escola. O elemento time, isso aqui, pessoal, eu estou falando bastante de todos os elementos que você tem disponível no HTML5. Você não precisa usar todos esses elementos, você pode continuar a usar todos os elementos do HTML4, usar um ou outro da versão 5, ok? O elemento time, a qual você quer mostrar uma hora dentro do HTML, e alguns outros elementos do HTML5, como por exemplo o vídeo, áudio, embedded, input, entre outros, a qual mudou bastante. Um recurso bastante importante é o recurso Canvas, que, como eu comentei, possibilitou joguinhos em HTML5. E aqui está um exemplo do código eu vou mostrar para vocês agora, um código ao qual eu desenvolvi, que mostraria um vídeo viral que circulou na internet, que é uma corujinha lá falando, né? Coruja não fala, mas eles colocaram lá um áudio para criar um meme, ok? Então eu coloquei esse vídeo aqui dentro do HTML e eu vou mostrar agora para vocês como que esse vídeo funciona. Bacana? Então vamos. Bom, então eu estou aqui no meu navegador de arquivos mostrando para vocês. Então o que eu tenho? Eu tenho o vídeo da coruja, como eu já comentei com vocês. Temos aqui agora o arquivo index.html. Esse arquivo index ele tem que estar junto com o vídeo ou
alguma outra estrutura que você também tem que declarar no HTML. Então o que eu vou fazer? Eu arrastei aqui, né? Peguei e arrastei o index para o Google Chrome e ele está aqui. E como é que funciona? Eu tenho o meu HTML, o HTML está aqui, que eu coloquei aqui um H1, eu coloquei aqui hey, sei lá, que a coruja grita ou tenta falar. Coloquei aqui a minha tag vídeo, coloquei aqui a largura e a altura dela, falei que eu quero que esse vídeo tenha controles, ou seja, o controle de play, pause, stop, aquelas coisas, e eu falei aqui qual que é a minha fonte. Meu arquivo é coruja.mp4 e o tipo desse arquivo é vídeo mp4, ok? Para que serve esse texto aqui? Esse texto é para quando o navegador da pessoa não suportar o HTML5, ou seja, ao invés de ficar uma parte branca, assim, vamos dizer assim, no seu site, ele vai mostrar esse texto. O seu navegador é antigo e não suporta vídeos. Você pode colocar aqui, por exemplo, uma continuação. Por favor, atualize-o. Bacana? Então vamos lá. Salvei, vim aqui e carreguei meu arquivo e ficou o meu vídeo, que eu posso, inclusive, dar o play. Olha lá. Ei! Ei! Uma coruja mal-humorada. E o legal é que simplesmente por você adicionar a tag vídeo, o fato de você adicionar a tag vídeo, você ganha esses controles aqui, que pode ser inclusive de controle de volume, controle de lugar, de posicionamento do vídeo, e assim sucessivamente, pode ser até de tela cheia. Legal? E tudo isso você não precisou programar. Você pode colocar tudo através do atributo controles ou controls. Bacana? Então vou voltar agora para o slide para a gente continuar a nossa aula teórica. Ok? Então vamos lá. Próximos passos. Então, próximo passo, não tem mais o que dizer, é mão na massa. Claro que você percebeu que eu não passei por todos os elementos teóricos da HTML, não passei por todos os elementos teóricos do CSS e não precisa ficar preocupado porque isso é proposital. Se você não conhece ainda o meu jeitão de ensinar ou minha metodologia de ensino, o que eu prezo? Eu prezo por um ciclo rápido entre teoria e prática. Como assim? Você aprende exatamente aquilo que você vai precisar. Você pode aprender mais? Pode aprender mais, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que você pode aprender sempre que você desejar. Só que se você ficar somente na teoria, o que vai acontecer? Você vai ficar entediado. Você vai ficar simplesmente desmotivado e você vai ter uma grande chance de parar o curso sem concluir. E não é isso que eu quero, e eu também acredito que não é isso que você quer para você, ok? Então o que a gente vai fazer a partir de agora? A partir de agora, a gente vai criar já um site já bastante moderno, um site bastante funcional, utilizando estruturas de HTML5, usando grande parte disso que eu mostrei para você como base. Então você já tem os contextos históricos, já tem o grande conceito do que é tudo isso, e agora eu vou pegar de fato um grande projeto, um projeto, claro que cabe dentro do curso, mas um projeto bem bacana, um projeto bem legal, para que a gente possa desenvolver em conjunto e formalizar tudo isso que a gente aprendeu e aprender, claro, ainda mais. Só que na prática. Bacana? Então, vamos lá. Te espero na próxima aula. Espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, deixa um comentário lá no grupo, lá do Clã VIP, para que todo mundo possa entender. Se tiver uma sugestão, também. Assim eu vou saber se eu estou no caminho certo. Bacana? Então, muito obrigado. Te vejo na próxima aula.